Olá, eu sou Nilma Lino Gomes, professora titular emérita da Faculdade de Educação da UFMG. O tema geral da Conferência Nacional Extraordinária de Educação, Plano Nacional de Educação 2024-2034, Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. Ele reúne em si uma série de conceitos. Mas o que eu quero chamar a atenção é de que esse tema ele é muito mais do que um agrupamento de conceitos que falam sobre educação. Na minha perspectiva, ele diz respeito a uma orientação política ou da política educacional que nós pretendemos ter, que nós queremos reconstruir nesse momento do Ministério da Educação no governo do presidente Lula. Bom, ele fala também da concepção de educação que nós temos para contribuir na redução de tamanhas desigualdades que existem no país e que afetam a educação de uma maneira geral, principalmente nós estamos falando aqui dos sujeitos e das sujeitas da educação. Bom, eu também quero dizer para vocês que esse tema diz respeito a uma sintonia que é necessária entre a sociedade civil, a sociedade política, para que a gente possa construir a educação democrática que nós precisamos no nosso país e que nós perdemos, lamentavelmente, nos últimos anos de uma tentativa de tomar de assalto o nosso Estado por um governo que se pretendia autoritário, mas que na realidade foi um grande desgoverno. O eixo 2, então, é o eixo sobre o qual eu quero falar e conversar com vocês. É a garantia do direito de todas as pessoas à educação com qualidade social, com acesso, permanência, conclusão em todos os níveis, melhor dizendo, etapas e modalidades nos diferentes contextos e territórios. Esse eixo, na minha perspectiva, ele pode ser entendido como uma orientação presente em todos os outros eixos da CONAE. Ele diz respeito a um compromisso que ele precisa ser cumprido pelo Ministério da Educação, pelas Secretarias Estaduais de Educação, Secretarias Municipais de Educação, Secretarias de Educação do DF, as instituições públicas e privadas, da educação básica, do ensino superior e por todas as organizações e profissionais da educação do nosso país. Na realidade, todos aqueles e todas aquelas que se comprometem com a efetivação da democracia, de fato, estão implicados, digamos assim, comprometidos com o tema desse eixo, que é o eixo 2. Eu acho que é importante também destacar que esse eixo traz uma dimensão muito importante, que é a dimensão dos territórios. E por que eu acho que isso é muito importante? Porque nós sabemos que nos territórios se realiza essa colaboração que nós tanto falamos entre os entes federados. Mas para isso, para que a gente avance no novo PNE em relação a essa questão, é preciso entender que os territórios no nosso país, eles também estão em situação de desigualdade. Existem territórios que são muito mais frágeis do que os outros. Então é preciso que o nosso PNE tenha metas, estratégias que contemplem principalmente os territórios em situação de maior fragilidade, vulnerabilidade, seja econômica, seja social, política. E também tem uma outra questão que eu quero trazer para discutirmos o território. É a gente entender que a relação entre os territórios que pretendemos, que precisamos efetivar no nosso país, ela tem que ser uma relação menos hierarquizada do que ela vem sendo. Ela tem que ser uma relação mais equânime, uma relação mais democrática. E eu quero também chamar a atenção de que essa qualidade social que nós falamos tanto, ela tem que ser uma qualidade social que não perca de vista os sujeitos da educação. Não perca de vista uma dimensão referenciada socialmente, laica, pública, principalmente na nossa sociedade, da nossa educação, e entender que essas pessoas que nós falamos, tanto no tema do PNE quanto no eixo 2 em especial, as pessoas são sujeitos concretos,
sujeitos que deveriam ser todas e todos sujeitos de direitos e também sujeitos com experiências e com ricas experiências e conhecimentos que precisam ser considerados mais do que destinatários da política educacional, mas como aqueles e aquelas que participam também dessa política educacional e que têm direito de uma política educacional e uma educação democrática e humana. Posto isto, eu quero destacar para vocês alguns pontos na reflexão sobre o eixo 2. Eu começo com o primeiro ponto. Para que a gente alcance, então, essa educação como direito humano, que nós estamos falando aqui, para todas as pessoas, entendendo essas pessoas como sujeitos de direitos no país, é preciso que nós tenhamos uma orientação ou orientações políticas, previsão orçamentária, justa, digna, um sistema nacional de educação em funcionamento de fato, tenhamos ações integradas, ações interseccionais, em regime de colaboração de fato, interfederativa, que tenhamos planos decenais, distritais e municipais que sejam elaborados e implementados em consonância com um caráter democrático da nossa sociedade. E planos que reflitam a sociedade em situação de avanço que o Brasil vive, como todas as sociedades, não uma sociedade parada, estagnada, ou um pensamento estagnado, preconceituoso sobre o que é a nossa sociedade. Esse é um grande desafio e que está presente também no eixo 2. Um outro ponto presente nesse eixo para a nossa discussão é que o direito humano à educação, para que ele seja garantido para todas as pessoas e efetivado nas políticas públicas, nos projetos, nas práticas educacionais, eles precisam se pautar em uma perspectiva emancipatória de direitos humanos. E essa perspectiva emancipatória é aquela que, na minha concepção, ela entende que a universalidade desses direitos, ela não pode jamais encobrir, excluir os coletivos diversos da nossa sociedade, principalmente aqueles e aquelas que vivem um histórico de discriminação, de desigualdades, de opressão e de violência. Outro ponto, por isso, é que a garantia do direito de todas as pessoas à educação, ela tem que contemplar a inclusão, a diversidade, a igualdade e a equidade. Mais um outro ponto é que para que seja garantida para todas as pessoas, a educação democrática, ela tem que se pautar em uma gestão democrática. E essa gestão, ela tem que ser mais do que uma técnica e mais do que uma disputa de poder, como muitas vezes nós temos na construção das gestões nosso, tanto do sistema quanto das gestões dentro das escolas. Essa gestão, ela precisa ser fruto, ela deve ser pautada em processos que envolvam a participação das pessoas, das profissionais e dos profissionais da educação, da comunidade, dos estudantes e, principalmente, nós temos que implementar algo que ainda é difícil para nós no Brasil, que é pensar o controle social articulado à gestão. Quem é que pode avaliar essa gestão, ver os rumos democráticos ou não que essa gestão tem sido conduzida no nosso país? São as pessoas que participam dos processos democráticos de educação. E outras pessoas também que podem nos ajudar a tornar cada vez mais democráticos os processos de educação do nosso país e a gestão. Bom, um outro ponto é que não há como garantir o direito à educação para todas as pessoas se nós não valorizarmos os profissionais e as profissionais da educação. E isso significa que o Estado ele deve então garantir a esses profissionais formação inicial, como sabemos, formação continuada, como sempre falamos, o piso salarial, deve garantir a carreira, deve garantir condições estruturais dignas de trabalho, que lhes garantam, o direito à saúde no exercício da sua própria profissão. E isso é algo extremamente necessário e que está presente no eixo 2. Mais um ponto, tudo isso para ser garantido precisa de financiamento público. E esse financiamento público nós precisamos avançar para entender que o financiamento público ele também é pedagógico e que quando nós falamos das questões pedagógicas nós temos que inserir também
o financiamento público. Uma educação de qualidade, uma educação democrática, ela não se realiza apenas com a boa vontade das pessoas. Nós temos que ter condições estruturais para que se realize essa educação. E o financiamento é importantíssimo para que a gente possa construir uma educação que nós pensamos, concebemos, teorizamos, discutimos, debatemos. Mas se você não tem condições orçamentárias, financeiras de executar, vira uma retórica, não vira uma prática. Nesse sentido, eu quero também chamar mais atenção para mais um ponto. Mas se queremos e nós temos que garantir esse direito à educação para todas as pessoas, entendendo essas pessoas como sujeitos de direitos, na sua diversidade, essa educação ela tem que estar comprometida com a justiça social. Ela tem que estar imbricada com a justiça social. E para isso ela precisa ser equânime e considerar que, como um dos seus eixos, o fato de que o Estado ele deverá enfrentar as desigualdades sociais, regionais, raciais, de gênero, orientação sexual. O Estado ele deverá enfrentar também a desigualdade que nós temos entre o campo e a cidade, o campo e o urbano, tem que enfrentar o capacitismo, tem que enfrentar o etarismo. E não é só uma série de fenômenos que nós estamos aqui elencando, nós estamos falando de situações concretas, vividas pelo Brasil, pelas pessoas do Brasil e que afetam o direito dessas pessoas à educação. Indo mais além e pensando ainda na justiça social articulada à educação, não é possível, na minha perspectiva, nós pensarmos em uma educação democrática hoje se nós não considerarmos a relação dos sujeitos, as disputas, os avanços, as duras penas que nós temos vivido em relação à questão da biodiversidade, porque temos que avançar muito ainda. Temos que considerar a urgência de um desenvolvimento socioambiental que seja sustentável, que nós consigamos sustentar e que esse desenvolvimento sustente uma vida digna para as pessoas. E isso tem que ser uma garantia do Estado democrático e de uma educação democrática, principalmente em sociedades que ainda são muito desiguais como a nossa. A garantia é a vida, mas não é qualquer vida, é uma vida com direitos. Precisamos que a vida com direitos seja algo não só de um cotidiano imediato, mas que ela seja um projeto, uma ação, e uma ação que vise não somente pessoas individualmente, mas pense na coletividade e principalmente pense no nosso planeta. Nosso planeta precisa de vida. Então, se nós temos uma vida com direitos, é possível que nós também tenhamos a mente mais aberta para pensar a proteção das florestas, a proteção das águas, a proteção do ar que nós respiramos. Isso tudo hoje está na ordem do dia internacional e o Plano Nacional de Educação tem que contemplar isso. E eu vejo essa discussão contemplada no eixo 2. Indo um pouquinho mais além, mais um outro item, a política educacional que nós precisamos para garantir uma educação democrática, ela tem que se contrapor a todas as formas de violências, a todas as formas de desigualdade, ao racismo, ao machismo, ao etnocentrismo, à LGBTQIA+fobia, ao etarismo, ao capacitismo e ao fundamentalismo religioso. Tanto na política educacional quanto na prática das escolas, esses fenômenos eles não podem acontecer. E sabemos que, infelizmente, eles vêm acontecendo, pois nós teremos que pensar metas e estratégias muito sérias no PNE para que a gente possa avançar e superar esses fenômenos perversos que estão na sociedade brasileira, logo estão também nas escolas, seja da educação básica, seja no ensino superior, cada um com a sua especificidade. Bom, mais um item é que não dá para a gente pensar a garantia do direito à educação para todas as pessoas se nós não combatermos a fome, não combatermos a miséria. Como já foi dito, não combatermos a violência. Se nós não tivermos políticas democráticas de saúde pública, de previdência, de cultura, de igualdade racial, de gênero, de direitos humanos, entre outras. Nós estamos em um contexto de reforma tributária no Brasil e isso passa pelo financiamento da educação e por uma educação, pela garantia, melhor dizendo, de uma educação democrática e que se realize como direito social, como direito humano.
Então, eu penso que o desafio do Plano Nacional de Educação que vamos construir é traduzir em um plano com metas, estratégias, o acúmulo dos debates, das práticas de justiça social, de equidade, de igualdade, de luta contra as desigualdades que nós temos desenvolvido ao longo dos anos e que num período de 7 anos que nós tivemos desde uma ação de impeachment contra a presidenta Dilma, legitimamente eleita, até os anos que nós vivemos também de um governo ou de um desgoverno, nós temos que retomar essa dimensão de educação democrática que nós perdemos no nosso país. E essa dimensão da educação democrática, ela foi e tem sido construída muito pela resistência, como uma forma de resistência a todos esses processos violentos que retiram direitos das pessoas. E nós sabemos que dentre os direitos que têm sido retirados das pessoas é o direito de uma educação democrática, com qualidade, uma educação equânime, uma educação justa, que seja ofertada para todas as pessoas, que inclua a ingresso, a permanência, uma conclusão bem-sucedida, não somente qualquer conclusão, e que isso na educação básica seja para todas as modalidades, para todas as etapas da educação básica, e para o ensino superior, que inclua graduação, pós-graduação e os processos de internacionalização. Eu entendo que é na realização dessa educação democrática que nós vamos conseguir, então, redimensionar a própria relação com os territórios. Acho que isso é novo para nós, pensarmos essa dimensão dos territórios num Plano Nacional de Educação. Não sei se é novo ou é algo que nós ainda temos que caminhar muito, talvez seja isso, talvez seja melhor pensar assim. E mais, essa dimensão da educação como um direito humano, entendendo que os fenômenos perversos que existem na nossa sociedade acabam lidando, tratando os coletivos sociais diversos como se uns fossem mais humanos do que os outros. Então, essa dimensão da humanidade, ela tem que ser muito bem trabalhada e problematizada, para que a gente não trabalhe uma ideia de humano universal, mas que a gente pense o direito humano e os sujeitos humanos da nossa sociedade na sua concretude. E qual ou quais serão as políticas educacionais emancipatórias que nós temos que construir ao longo de mais 10 anos para que, de fato, essa humanidade na sua diversidade seja atendida, seja respeitada e seja concretizada. E isso pensando desde currículo das escolas, formação com os professores, tempo e espaços escolares, relação com a comunidade, espaços de participação social na escola e, não nos esqueçamos, o financiamento. É isso. Muito obrigada. Chegamos, né? Chegamos, pessoas de afeto e de luta. Houve quem duvidasse. Eu sou Analise da Silva, coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, FEPENG, e sou a coordenadora da CONAI, a Conferência Nacional Extraordinária de Minas Gerais de 2023. E eu espero que vocês estejam bem, com saúde, espero que esteja todo mundo em paz. Neste sábado pela manhã, depois de 47 dias e noites, meu povo, dedicados à construção desse primeiro momento, é com a certeza do que nos une que eu informo a vocês que dos nossos 853 municípios, 490, 57% deles, responderam ao chamado do FEPENG para estar conosco nessa construção que é coletiva, colaborativa, do novo Plano Nacional de Educação. Em meu nome pessoal e em nome do Fórum, que eu tenho a satisfação de coordenar, eu agradeço a cada pessoa, entidade, instituição, movimento, coletivo, que se empenhou para que 47 dias depois do decreto presidencial que chamou a CONAI 2024, nós estejamos aqui iniciando a nossa etapa territorial da CONAI MG 2023. Rumo à CONAI Extraordinário 2024. Nós somos
3.701 pessoas inscritas para as 12 territoriais. E é o seu compromisso, pessoa querida, é o seu compromisso com a qualidade social da educação no território de Minas Gerais que faz desse número um estímulo para a gente continuar. Sigamos nos fortalecendo aí na defesa intransigente da escolarização das pessoas que são sujeitos deste direito constitucional. Quais são os procedimentos, assim que encerrar esse vídeo? Primeiro, a apresentação da equipe, coordenação dos trabalhos, da mesa, E aí, enquanto a gente estava fazendo essa construção, eu li, lá nos bate-papos dos grupos de WhatsApp, lá nas mensagens privadas, eu li assim, o que o coordenador de mesa faz, Analise? Gente, então olha só. Sabe aquela pessoa que coordena a mesa da assembleia, da reunião lá de associação de bairro, reunião do grêmio, reunião do condomínio? Então, é a mesma coisa. O coordenador da mesa é a pessoa que apresenta a proposta do documento referência, pergunta se alguém tem proposta diferente, dá 3 minutos para as pessoas falarem, coloca em votação, anuncia o resultado da votação e segue para o próximo ponto. É isso, minha gente. Teve gente também me perguntando assim, Analise, o que a pessoa digitadora vai ter que fazer? Então, enquanto alguém está lá, a coordenação da mesa está lendo os pontos do documento de referência, a pessoa digitadora está lá digitando o nome de quem que pediu destaque. Destaque? Como assim? Olha, vai ser lida uma proposta. E se eu quero alterar essa proposta, tirar essa proposta, fazer alguma coisa que eu considero que é fundamental, que tem que acontecer, então eu peço destaque. E aí a pessoa que está digitando vai lá e coloca o meu nome, de cor diferente, e digita a proposta diferente daquela que já está lá no documento referência e registra também os resultados em números de votos. E ela escreve, em caixa alta, assim, se a proposta foi aprovada ou se ela foi rejeitada. Enquanto ela faz isso, está sendo tudo passado lá no telão, tá, meu povo? Tanto no presencial quanto no virtual. Então está todo mundo acompanhando o que é que está sendo registrado. Tem uma outra coisa também que vocês me perguntaram, que é assim, Analise, qual que é a função do apoio técnico? Eu ri, tá? Mas tudo bem, vamos lá. A função do apoio técnico é apoiar a coordenação da mesa e apoiar a pessoa digitadora, para que as questões tecnológicas sejam garantidas de maneira que o eixo faça o serviço dele, É função dessa pessoa apoio técnico colocar o acesso da lista de presença, porque a lista de presença, gente, ela vai ser assinada apenas digitalmente. Mas lá no território que eu estou participando, aqui, Analise, é presencial, a gente está te vendo aqui todo mundo sentadinho do lado do outro. Que lindinhos! Só que, mesmo nas territoriais em que o encontro será presencial, a assinatura da lista de presença será virtual, tá? Será digital. Porque essa presença, por 2 motivos. Primeiro, é essa presença que vai garantir depois que as pessoas eleitas delegadas possam efetivamente exercer sua função de pessoas delegadas. E, além disso, é essa presença que vai garantir a possibilidade do certificado, que não sairá na segunda-feira, tá? Assim que ele estiver pronto, a gente avisa para vocês, certo? Bom, depois vem a leitura do conjunto dos parágrafos de cada eixo, que enquanto vai sendo lido, vai recebendo aí os nomes das pessoas que têm pedido de destaque. Aí alguém pode estar pensando assim, mas e se o grupo quiser ir lendo e votando uma a uma, não pode? Não pode. Não pode por 2 motivos. Primeiro, porque isso desrespeita o regimento. Segundo, porque sem ter conhecimento do conjunto do texto, as pessoas podem propor algo que já vai estar contemplado mais à frente e com isso a gente perde tempo para inserir questões que sejam relevantes para garantir direitos, gente. Nós temos um dia para a discussão da territorial.
Então é fundamental que aquilo que eu vou propor como destaque seja algo que é fundamental, seja algo assim, ó, se isso não tiver aí, o direito à educação será lesado. Se não for isso, se for assim, ó, eu acho que a frase ia ficar melhor se fosse assim. Eu acho que seria melhor usar tal palavra. Gente, não, pelo amor, não, tá? Depois vem a leitura do conjunto dos parágrafos de cada eixo, né? Que enquanto vai sendo lido ali, vai recebendo os nomes das pessoas que têm pedidos de destaque, né? Aí alguém pode estar querendo me perguntar assim, mas e se o grupo quiser ir lendo e votando uma a uma, não pode? Não, gente, não pode. Não pode por 2 motivos. Primeiro, porque isso diz respeito ao regimento. Segundo, porque sem ter conhecimento do conjunto do texto, as pessoas podem propor alguma coisa ali que mais adiante vai ser contemplada, tá? E com isso a gente perde tempo precioso, tempo em que a gente poderia estar inserindo questões relevantes para garantir direitos. E como é que vai fazer isso no remoto? Bom, gente, as plenárias, as pessoas nas plenárias, né, de cada eixo, elas vão estar todas na mesma sala virtual. Se for presencial, elas vão estar todas na mesma sala presencial, tá? Então as pessoas vão escrever no bate-papo seus nomes. Por exemplo, se for eu escrevo Annalise da Silva, destaque na estratégia 8.1. Annalise da Silva, destaque na estratégia 19.4. Tá? Por isso, o bate-papo não vai poder ser usado para ficar fazendo comentário, nem para ficar falando meu nome, né? Aliás, no caso, seu nome, seu bairro. E a gente vai pedir destaque, gente, só quando for alguma coisa fundamental, tá? Só quando for alguma coisa que a gente pense assim, ó, se não tiver esse destaque aqui, o direito vai deixar de ser garantido. Não é destaque porque eu acho que a frase fica melhor se escrita de outra forma, não é destaque porque eu colocaria outra palavra, não é disso que se trata, tá? Depois a gente vai para os arranjos gramaticais. Nós temos um dia só, gente, para fazer aquilo tudo que a gente sabe que precisa acontecer de alteração, tá? Pronto. Daí a pessoa que está fazendo a relatoria registra lá a minha manifestação, que foi escrita lá no bate-papo, para depois não ter nada do tipo, eu me inscrevi e a Annalise não anotou meu nome, tá? Porque não é a Annalise que vai anotar, eu que vou ter anotado lá no bate-papo, tá? E quando a gente chegar na hora da discussão dessa estratégia, dessa técnica, dessa meta, dessa proposição, a pessoa que está coordenando vai ler e vai chamar dizendo que nós temos o destaque feito pela Annalise da Silva na estratégia 8.1. Ela mesma, tá, vai ler o texto da estratégia, que é... Peraí, deixa eu ler um texto aqui, que talvez seja interessante. Aqui, ó. Políticas públicas permanentes para fortalecimento da rede de oferta da EJA, visando a universalização do acesso, permanência de educandos, qualidade, fiscalização e combate à exclusão. E aí depois que a pessoa tiver lido, né, o texto, a pessoa coordenadora vai me perguntar qual que é o tipo de destaque que eu tenho. Aí eu vou dizer assim, ó, o destaque que eu quero fazer é aditivo, o destaque que eu quero fazer é supressivo, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que é cada um deles. Se bem que eu sei que vocês já leram o regimento, então vocês sabem o que é cada um deles. Nessa hora, o texto já vai estar sendo visto por todas as pessoas que estão lá no mesmo eixo que eu, tá? Ele está lá projetado no telão. Ou então está lá projetado na tela do meu celular, do meu notebook, do meu computador, né? Certo. Projetado na tela e com as alterações que já estão sendo inseridas pela pessoa digitadora, né? Que é aí a relatoria. Isso tudo em tempo real, tanto nas territoriais presenciais quanto nas remotas, tá? A proposta não é para ser escrita depois, não é para ser escrita ali na frente com todo mundo vendo o que está sendo escrito, tá? Bom, a pessoa da coordenação da mesa vai dizer que eu posso falar o meu destaque. Se for no presencial, eu vou no microfone e falo o meu destaque. Se for no virtual, o meu microfone vai ser aberto para eu poder falar. De acordo com o regimento, gente, em qualquer formato, tá? Eu tenho até 3 minutos para fazer a minha fala. Não pode passar disso. Daí eu vou dizer que meu destaque é que seja alterado aquele texto que a pessoa coordenadora da mesa leu, e aí eu vou falar qual é a alteração que eu quero que coloque lá,
A pessoa que estiver digitando as propostas vai fazer isso enquanto eu for dizendo a proposta, né? E daí então, ainda dentro do meu tempo dos 3 minutos, eu vou justificar minha proposta dizendo por que eu acho que deve ser dessa forma e não da forma que já está colocada lá no documento de referência. Isso para ser algo que garanta direitos, isso para ser algo que é fundamental, tá? Não é porque eu não posso ver o microfone que eu tenho que ir lá correndo pegar nele para falar, não é disso que se trata, tá? Então, eu vou explicar qual que é a tática que eu estou propondo. E por que eu estou falando disso aqui? Gente, porque não é para eu ir lá falar o que já está no texto, né? E assim, garantir educação com qualidade já está no texto, não só no texto do PNE, já está no texto da Constituição Federal, já está no texto da LDB, já está no texto do Plano Nacional de Educação, já está no texto do Plano Estadual de Educação, já está nos textos dos planos municipais de educação. Então não é para eu ir lá chovendo molhado, não é para ir lá inventar roda, tá? Não é para ir lá propor o que já existe. É para eu explicar como que nós vamos fazer, tá? Então lá já tem a meta, já tem a estratégia, para eu ir lá e propor qual que é a tática. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai efetivamente garantir que isso aconteça? Então eu tenho que parar e pensar assim, ó, isso que eu estou querendo propor é algo que ainda não foi proposto? Então eu tenho um destaque. Não, isso que eu quero propor, na verdade já foi proposto, aliás já está até escrito lá na lei. Então, ajuda nós, por gentileza, de maneira que a gente possa caminhar, de maneira que a gente possa ver o máximo de pontos possível para que a gente possa ver aqueles que são relevantes e nos quais a gente tem que se fixar, tá? Tá, então a coordenação vai perguntar se alguém quer defender contra o meu destaque. A primeira pessoa que levantar a mão, tanto no virtual quanto no presencial, né, vai poder dizer em até 3 minutos por que ela é contra, tá? Daí a coordenação vai colocar em votação, perguntando sempre assim, tá? Sempre. A proposta 1 é sempre a manutenção do texto como ele está. Sempre. Ah, mas no nosso grupo a gente achou que era melhor trocar. Vocês não acharam? Vocês leram o regimento? Vocês viram lá? Tá? Proposta 1 é a manutenção do texto como está. A proposta 2 é a proposta de alteração, que foi feita ali pela Analise, no caso do exemplo que eu estou dando. Bom? E aí então a pessoa que está coordenando vai pedir que levante a mão. No virtual, você vai lá, clica na mãozinha e sua mãozinha aparece, né? E aí todo mundo vai ver ali no virtual quantos votos que aparecem. Todo mundo vai ver, tá? Se for no presencial, se houver necessidade, alguém vai lá contar. Se não houver, tá? Todo mundo vai ver os votos lá sendo colocados. Precisa saber os números? Precisa saber os números. Daqui a pouco eu explico para vocês por que precisa saber os números. De quantos foram a favor, quantos foram contrários, quantas abstenções, tá? Depois de contar e de informar a quantidade de votos, a pessoa da coordenação vai pedir que a pessoa que é o apoio técnico, no caso do virtual, abaixe todas as mãos. Então não é para a gente que está participando abaixar a mão. A gente só vai levantar a mão. Abaixar a mão vai ficar por conta do apoio técnico, tá? Ele que vai abaixar a mão de todo mundo. Tem um mecanismo lá para fazer isso. Bom, e a gente não pode abaixar a mão antes da pessoa pedir, tá? Porque ela precisa antes ter visualizado quantos votos a proposta recebeu para poder registrar isso num campo específico que todo mundo vai ficar enxergando lá assim, ó. Vai registrar lá 16 votos, então pronto, vai estar escrito lá 16 votos, tá? Daí a pessoa da coordenação vai perguntar quem vota na proposta 2, que é aquela emenda que eu tinha proposto, né? E ela vai falar assim, então levanta a mão, né? Quem concorda. Aí no presencial, mãozinhas para o alto. No virtual, eu clico na mãozinha e aí aparece lá quantas pessoas estão votando. Por último, a pessoa que está coordenando a votação vai dizer quem se abstém. O que é se abster? Me abster eu não voto a favor nem contra, tá? Eu não voto em nada. Então pronto, acabou. Depois de contar,
e de informar a quantidade, a pessoa da coordenação vai pedir que o apoio técnico abaixe as mãos. Lembra disso, não são vocês. Nós só levantamos a mão. O apoio técnico abaixa as mãos de todo mundo. Daí a pessoa da coordenação vai anunciar o resultado da votação, tá? Por exemplo, proposta 1, 52 votos, proposta 2, 17 votos, abstenção, 5 votos, tá? Enquanto a pessoa coordenadora fala os resultados, a pessoa digitadora vai marcando de azul a proposta que é a que teve mais votos, tá? E vai escrevendo aprovada do lado dela. Consegui explicar? Que bom. Porque a gente vai fazer isso até às 12 horas. Das 12 às 13 horas, então nós estaremos nos nossos almoços. As plenárias de eixo, elas retornam ao trabalho das 13 às 18 horas, seguindo o mesmo procedimento que eu expliquei aqui quanto às emendas, tá? Certo. Nós veremos então agora, né? Importante, olha o que eu já estava esquecendo de falar com vocês, sobre a questão das moções, tá? Isso é importantíssimo. Então, as moções, elas vão ser recebidas por mensagem de e-mail, enviada sempre, tá? Até às 12 horas do sábado, para cemg.sistematizacal@gmail.com, até às 12 horas, tá, gente? Lá no regimento, no artigo 32, eu sei que vocês já leram, mas estou só reforçando, explica tudo sobre as moções, tá? Bom, tem dúvida, né, sobre qualquer coisa da nossa conferência até aqui? Se tiver, escreve, agora pode, né? Escreve aí no bate-papo, tá? Desse vídeo, e eu tento responder mais adiante. Uma última coisa que eu acho que é importante também explicar aqui, eu espero que vocês tenham mesmo lido o regimento, gente, como a gente tem orientou por várias vezes, né? Porque se vocês leram, vocês já sabem que lá no artigo 17 são considerados 4 tipos de emendas que podem ser apresentadas, tá? Uma delas é a aditiva, que é a emenda que propõe um acréscimo, né? Lá no texto que está colocado na proposição do documento de referência. Eu quero acrescentar alguma coisa. Outro tipo de emenda é a supressiva. Essa é quando eu quero retirar uma parte essa é quando eu quero tirar a proposta inicial, tá? É supressiva, é para suprimir aquela proposta. Tem a substitutiva, que é quando eu proponho alterações que são pontuais, mas são de mérito no texto, né, de uma proposição. Eu mantenho as linhas gerais e proponho alterações pontuais de mérito. Então, não é para dizer assim, o sinônimo fica melhor. Não é isso, igual a gente já falou, tá? Nós precisamos de aprofundar a discussão política das propostas. Não dá para a gente ficar discutindo, neste momento, a questão gramatical, tá? Ou então ela pode ser aglutinativa. O que é aglutinativa? É quando eu quero fundir, né, novos parágrafos ao texto de proposição inicial, tá? Mas aí eu quero colocar novos parágrafos. Eu não quero colocar uma coisa diferente naquele parágrafo, tá? Quando eu fizer isso, uma coisa a mais naquele parágrafo é aditivo. Tirar aquele parágrafo de lá é supressivo. Colocar alterações que são pontuais, mas que são de mérito no parágrafo, substitutivas. E quando eu quiser colocar novos parágrafos, então é aglutinativo. Com certeza a aglutinativa, a gente não pode ser alguma coisa que é o contrário do que a gente já aprovou anteriormente, né? Porque senão a gente teria um documento meio Frankenstein politicamente falando, tá bom? O processo, gente, de síntese desse conjunto das emendas vai ser recebido para a elaboração do documento de referência. Ele vai considerar as emendas que obtiverem aprovação por maioria simples dos votos nas plenárias da etapa territorial. E aí a gente depois conversa sobre a estadual, né?
e que sejam enviadas, né, em tempo regimental lá para o Fórum Nacional de Educação, tá? A coordenação da relatoria, no geral, é feita por mim, isso de acordo com o regimento do Fórum Nacional de Educação, de acordo com o regimento da Conferência Nacional de Educação, e o documento vai ser apreciado e estruturado em 2 blocos. E aí eu encerro aqui essa nossa conversa para que vocês possam ir para os eixos, fazer a discussão aprofundada e fazer aí o que é a nossa parte para garantir efetivamente o direito à escolarização no território de Minas Gerais. Então, quais são esses 2 blocos? O bloco 1 é o bloco onde vão constar as emendas que forem aprovadas em 7 ou mais territoriais, tá? Ou seja, metade das participações, e essa aprovação vai ser já automática. Tem mais da metade, mais de 7 territoriais aprovaram? Então pronto, esse texto já vai para estadual. O bloco 2, onde vão constar as emendas que forem aprovadas entre 4 e 6 territoriais, ou seja, no mínimo 1/3 das participações, né, aprovaram. Então ela vai ser apreciada, né, lá na estadual. Desculpem, ela vai ser apreciada para ir para a estadual. As emendas, gente, que forem aprovadas em menos de 4 territoriais, elas não vão ser incorporadas no documento referência, tá? O documento que a gente vai trabalhar lá na etapa estadual. Então, é fundamental que tem uma proposta que eu acho de educação de jovens e adultos que é importantíssima, que é a questão da sala de acolhimento, por exemplo, tá? Então, eu já vou fazer contato com pessoas que eu conheço de outras territoriais, nós já vamos elaborar junto um texto bem bacana, sabe? Explicando o que é isso de sala de acolhimento, porque isso é fundamental para garantir o direito, né, das pessoas estudantes da EJA. E aí nós vamos tentar aprovar isso em de 4 a 6 territoriais, porque se ela for aprovada em menos de 4 territoriais, isso não vai para o documento referência que vai ser trabalhado lá na etapa estadual, tá? Então é isso, sigamos. Desejo assim que seja um sábado de realização para aqueles que acreditam na escolarização, na educação de qualidade social como direito, tá? Sigamos. Bora lá, bora lá.